EGOT é um acrônimo dedicado a artistas que ganham os 4 importantes prêmios do universo artístico americano. E, de Emmy, maior prêmio da televisão norte-americana. G, de Grammy, prêmio mais importante da cena musical. O, de Oscar, ápice da 7ª arte, ou seja, o cinema. E T, de Tony, que premia os melhores profissionais da arte teatral nos Estados Unidos. Este acrônimo foi criado por um ator de uma antiga série de TV chamada Miami Vice. Seu nome é Philip Michael Thomas e, ironicamente, ele nunca sequer foi nomeado para qualquer dessas premiações. A lista é seleta e pequena. Somente 18 artistas conseguiram o feito por enquanto. E como a mulherada está com tudo, escolhi 3 divas negras para ilustrar a postagem. Minha preferida é Jennifer Hudson, cuja voz é totalmente de outro mundo. Sou apaixonado por ela, a outra que escolhi tem um talento de causar inveja. A poderosíssima Viola Davis, que tem uma veia dramática difícil de encontrar em outras atrizes. E a terceira que separei é a Whoopi Goldberg, eterna falsa vidente do filme Ghost, do outro lado de vida. Bom, pessoal, eu sou o Norba, mas as vozes do vídeo são neurais, ok? Agradeço de coração por assistirem minha postagem. Neste post, veremos os 3 prêmios mais importantes do mundo artístico, começando com o Grammy, cuja cerimônia foi realizada há pouquíssimo tempo, seguido do Oscar e, por fim, o Emmy. O Tony ficou de fora porque neste canal só cabe 3 abordagens. Dê um like se está gostando, pois ajuda o canal. Vamos começar? Então lá vai. O Grammy. O prêmio Grammy, maior honraria e de maior prestígio na cena musical mundial, significa a celebração do talento e criatividade de cantores, produtores e outros profissionais ligados à indústria da música. A premiação é aguardada todos os anos e com muita expectativa, especialmente por cantores e cantoras. Isso porque receber um Grammy é o ponto mais alto na carreira do artista em nível mundial. O prêmio também alça ao estrelato novos artistas na categoria Revelação. Mas é evidente que a gente espera sempre os prêmios mais cobiçados, que são das músicas que ouvimos e dos artistas que gostamos. Melhor música, cantor e álbum. Falando em din-din, o Grammy impulsiona a venda de álbuns e catapulta a visibilidade dos premiados nas plataformas de streaming. Enfim, a imagem dos premiados vai às alturas. Além disso, a cerimônia de apresentação é um espetáculo à parte. O Grammy Awards foi criado em 1959 e no dia 4 de fevereiro deste ano foi celebrada a 66ª edição da premiação. Eu separei 3 assuntos para você sobre a premiação em 2024, que reflete sempre o que se passou no ano anterior. Vejamos então os 3 prêmios mais cobiçados. O de canção do ano foi para Billie Eilish, com a música What Was I Made For? Não sei porquê, mas tenho a impressão de que ela tá sempre de mau humor. O gramofone de gravação do ano ficou com a eterna Hannah Montana, a cantora Miley Cyrus, com a música Flowers. E a loarinha amada por todos e invejada por muitas, Taylor Swift, venceu o prêmio de álbum do ano, com Midnights. Reparou que a mulherada veio com tudo nesta premiação? Então veja 3 curiosidades que eu separei especialmente para o sexo frágil, que não foge à luta. No momento de homenagens póstumas, nossa madrinha do rock, Rita Lee, teve sua imagem projetada entre nomes de peso que partiram em 2023. A cantora Hayley Williams, da banda Paramore, foi a primeira vocalista feminina no prêmio de Melhor Banda de Rock a vencer a categoria. A terceira curiosidade foi que Celine Dion surgiu repentinamente na premiação e acabou entregando o gramofone mais desejado por cantores, produtores e estúdios. O álbum do ano. Quer saber quem foram os 3 artistas que mais ganharam gramofones na história do Grammy? Então lá vai. A musa Beyoncé lidera o ranking com 32 premiações. Também pudera. Quem não gosta dela ou não gosta de música, ou pior, é de mal com o mundo. George Solti, maestro húngaro que liderou a Orquestra Sinfônica de Chicago durante 22 anos, foi premiado 31 vezes. E o eterno Quincy Jones, um dos produtores mais famosos na história da música norte-americana, recebeu 80 nomeações, mas foi premiado 28 vezes. Foi ele quem produziu o álbum mais vendido na história da música mundial, Thriller, ao lado de Michael Jackson.
Bom, o Prêmio Grammy representa a excelência, a diversidade e a paixão que permeiam a indústria musical. Sai da frente que lá vem uma breve história, curiosidades e assuntos relacionados ao prêmio mais conhecido mundialmente, o Oscar. Tá gostando? Comente se mandei bem ou ficou uma merda até aqui. Agradeço muito. Logo vem à mente os adjetivos brega e ultrapassado. De qualquer forma, a história do Oscar é interessante. Aqui também tem os 3 maiores vencedores e outras curiosidades que separei para você. Vamos lá então? O Oscar. Direto ao ponto. Criado para celebrar a excelência na 7ª arte, este evento anual reúne os maiores nomes do cinema norte-americano. Quem tem mais de 40 curte assistir à premiação. Alguns gostam mesmo de ver o tapete vermelho, especialmente para observar os modelitos maravilhosos ou morenos que as atrizes e outras celebridades exibem para tentar lacrar no tapete. Vamos ver um pouco da história da premiação, que remonta ao início do século passado, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi fundada. Em 1927, a primeira cerimônia de premiação do Oscar foi realizada no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles, na Califórnia. Atualmente, a competição pelas estatuetas é acirrada no ramo, e o resultado pode gerar rancor e mimimi entre produtoras, atores e diretores. Fato é que a indústria está perdendo espaço para plataformas de streaming, mas nem por isso deixa de ser tri ou sei lá quanto milionária. A academia tem mais de 10 mil membros e todos são do ramo. Porém, são elegíveis para votar aproximadamente 9.500 membros. E cada um vota na sua área, ou seja, diretor em diretor, ator em ator e assim por diante. E a estátua nova? Como surgiu? A estatueta do Oscar, que eu particularmente acho bem fraquinha em comparação com a do Emmy, por exemplo, foi desenhada pelo diretor de arte da MGM, Cedric Gibbons, e modelada pelo artista e escultor George Stanley. Ela mostra, de forma impossível de notar, um cavaleiro com uma espada em sentido vertical e em pé sobre um rolo de filme. Mas nem por isso o troféu perdeu o prestígio. Mas por que o nome Oscar Nova? Eu explico, mas não ria. Originalmente a estatueta foi concebida, e oficialmente ainda é, como Academy Award of Merit, ou Prêmio da Academia por Mérito. Existem 2 teorias não à origem do nome Oscar, mas a segunda é mais cômica. Reza a lenda que a atriz Bette Davis, considerada uma imortal na indústria, disse certa feita que a estátua se parecia com seu ex-marido Oscar. Muito sem graça. A segunda teoria é a de que, numa certa ocasião, membros da academia estavam conversando em volta de uma mesa, sobre a qual havia um exemplar do troféu. Em dado momento, passou pelo local a bibliotecária da academia, chamada Margaret Herrick. Se aproximou da mesa, olhou a estatueta e disse: "Nossa, parece meu tio Oscar." Gargalhadas tomaram conta do lugar e o apelido pegou. Em resumo, o prêmio do Oscar é muito mais do que uma simples cerimônia de premiação. É um tributo à magia do cinema e à capacidade da arte de nos transportar para mundos diferentes e despertar fortes emoções. Se você deseja mergulhar ainda mais fundo em temas diferenciados, considere se inscrever no meu canal para mais conteúdo exclusivo e lembre-se, a jornada rumo ao Oscar agora traz informações curiosas. Quer saber quais 3 filmes levaram mais estatuetas? Então lá vai. Deixa que eu assumo. O Norma liderou. Na liderança vem o filme Titanic, de 1997, indicado a 14, mas ganhando em 11 categorias, inclusive de melhor filme. Porém, não seria ali que o Léo ganharia seu primeiro Oscar. Ainda levaria 19 anos para ele receber seu primeiro e, até agora, único troféu. No segundo lugar vem o filme Ben-Hur, de 1959, com 12 indicações e 11 estatuetas. A terceira posição vai para O Retorno do Rei, último filme da trilogia Senhor dos Anéis, de 2003, que recebeu 11 indicações e 11 estatuetas. Na prática, houve empate técnico, pois todos ganharam 11 troféus. O que definiu o posicionamento foi o número de indicações. Quer saber quais os 3 atores que mais levaram estatuetas para casa? Aqui é complicado, pois não são apenas 3 vencedores e também tem
envolve a categoria coadjuvante. Veja, em primeiro lugar tem Katharine Hepburn, com 4 premiações de melhor atriz. Na segunda colocação são várias que ganharam 3 vezes. São eles e elas: Danielle Day-Lewis, Frances McDormand, Meryl Streep, Jack Nicholson, Ingrid Bergman e Walter Brennan. Em terceiro lugar do ranking, também vários atores e atrizes conseguiram vencer 2 premiações. São eles: Bette Davis, Spencer Tracy, Marlon Brando, Jack Lemmon, Denzel Washington, Kate Blanchett, Robert De Niro, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Michael Caine, Anthony Hopkins, Tom Hanks, Jessica Lange, Maggie Smith, Gary Cooper, Olivia de Havilland, Gene Hackman, Frederick Marx, Sean Penn, Elizabeth Taylor, Judy Foster, Glenda Jackson, Anthony Quinn, Shelley Winters, Renée Zellweger, Melvin Douglas, Sally Field, Jason Robards, Peter Ustinov, Diane West, Mahershala Ali, Ellen Hayes, Vivien Leigh, Louise Rainer, Kevin Spacey, Hilary Swank e Christopher Waltz. Quer ver as 3 curiosidades? Então toma. Curiosidade 1. A cerimônia do Oscar geralmente dura 3 horas e meia. Porém, em 2002, o evento foi o mais longo da história, com quase 4 horas e meia. Curiosidade 2. Em toda a história da premiação, somente 3 filmes de língua estrangeira conseguiram vencer na categoria de melhor filme. São eles O Último Imperador, em 1987, A Vida é Bela, em 1998, e o instigante filme coreano chamado Parasita, em 2019. Este último merecidamente. Curiosidade 3. A primeira atriz negra a conseguir uma estatueta foi Hattie McDaniel, em 1940, com sua atuação no filme E o Vento Levou. Detalhe, durante a premiação, ela foi proibida de se sentar à mesa junto dos outros atores do filme, aliás, todos brancos. Será que ela subiu ao palco? Se você gostou desta parte, dê um like e comente. Queremos saber sua opinião. Um aviso: a terceira e última abordagem será minúscula, porque não nos diz respeito, mas apenas ao público da TV norte-americana. Você nem vai perceber que de repente, ops, já acabou? Novamente, muito obrigado por prestigiar o nome. E vamos em frente que atrás vem gente. O Emmy. E foi pelo alcance que a TV possui que o prêmio Emmy foi criado. Vamos ver um pouco sobre a premiação. O Emmy é o auge do reconhecimento na indústria televisiva norte-americana. E anualmente premia programas, atores e equipes criativas que arrasam na TV daquele país e que acabam atingindo o mundo nas plataformas de streaming. Mas entenda uma coisa: existem 3 tipos de premiações do Emmy: o realizado pela National Academy of Television Arts and Sciences, a NATAS, e aquele organizado pela International Academy of Television Arts and Sciences, a IATAS. Mas aqui interessa o conhecido Emmy Awards, da Academia de Artes e Ciências da Televisão, a ATAS, que destina os prêmios Emmy Primetime para a programação americana do horário nobre, ou seja, das 18 horas até a meia-noite. A ATAS foi fundada em 1940, visando reconhecer os programas de TV mais relevantes. Mas a primeira premiação foi realizada 9 anos depois, em 1949, em Los Angeles, Califórnia. No início reconhecia apenas os programas ao vivo, mas com o tempo expandiu para outras categorias, até chegar na extensa lista que temos hoje. O nome Emmy tem origem no fonema IMI, apelido dado à época para a câmera de filmagem eletrônica chamada IMI. E a estatueta? Bom, elas são semelhantes, mas com pequeninas diferenças. As estatuetas do Emmy foram criadas no mesmo período, década de 1940. As estátuas do ATAS e do NATAS são iguais. Mostram uma mulher alada segurando um átomo, e foi projetada pelo engenheiro de TV Louis McManus. A figura representa a musa da arte, e o átomo simboliza a ciência e o avanço tecnológico, envolvendo o caráter multidimensional da televisão. Foi adotada na primeira premiação, em 1949. A versão do IATAS é parecida, mas com a mulher segurando uma gaiola contendo uma pomba. Simboliza a paz e foi criada por Tom Coender na mesma época. Em suma, o prêmio do Emmy é uma homenagem à arte de contar histórias na era da televisão. Se você deseja mergulhar mais fundo em universos diferenciados,
Não deixe de se inscrever no meu canal. Quer ver curiosidades que ocorreram em premiações do Emmy Awards? Então, vamos lá. Curiosidade 1. Na premiação de 2010, vários atores fizeram declaração de amor a uma das pessoas mais queridas da indústria televisiva americana, a lendária atriz Betty White. Foram momentos emocionantes de homenagens póstumas. Curiosidade 2. Em 2015, Viola Davis fez história quando se tornou a primeira mulher negra a ganhar uma estatueta na categoria de melhor atriz em série dramática. Do início até o fim, seu discurso sobre diversidade foi feito sob prantos, tornando o momento inesquecível e muito emocionante. Curiosidade 3. Durante a premiação de 2017, houve uma aparição surpresa do ex-secretário de imprensa da administração de Donald Trump, Sean Spicer. Houve divisão na opinião dos presentes, especialmente porque, durante sua gestão, Sean disseminou uma avalanche de fake news nas redes e criou muitas polêmicas na sua atuação frente à divulgação do governo de Trump. Curiosidade bônus. Em diversas ocasiões, os organizadores das premiações foram criticados pelos vencedores em seus discursos, pelo motivo de não haver diversidade nas indicações, e quando houve, os grupos minoritários nunca venceram. Em muitos anos, artistas ou programas com participação de negros, latinos ou do meio LGBT foram ignorados. Agora, quem estiver interessado poderá ver os vencedores do Emmy Awards em 2024, realizado em 16 de janeiro, no Microsoft Theater, em Los Angeles, com a apresentação do comediante Anthony Anderson. Foi a 75ª edição da premiação. Outra coisa, o Norba escolheu apenas algumas categorias para que a postagem não levasse uma eternidade. Melhor série de drama, Succession, da HBO Max. Melhor série de comédia, The Bear, da FX. Melhor ator em série de drama, Kieran Culkin, em Succession. Melhor atriz em série de drama, Bella Ramsey, em The Last of Us. Melhor série limitada, Beef, da Netflix. Melhor programa de competição, RuPaul's Drag Race, da MTV. Melhor ator em série de comédia, Jeremy Allen White, em The Bear. Melhor atriz em série de comédia, Quinta Brunson, em Abbott Elementary. Melhor ator em série limitada ou filme, Steven Yeun, em Beef. Melhor atriz em série limitada, Ali Wong, em Beef. Melhor ator em série curta de comédia ou drama, Tim Robinson, em I Think You Should Leave with Tim Robinson, da Netflix. Melhor atriz em série curta de comédia ou drama, Jasmine Guy, em Chronicles of Jessica Wu, da Tubi. Melhor abertura de série, The Last of Us, da HBO Max. Melhor filme para televisão, Weird, The Al Yankovic Story, do The Roku Channel. Melhor animação, The Simpsons. Episódio Treehouse of Horror Shinji Stays, do canal Fox. Melhor documentário ou série de não ficção, The Missing Nineveh Project, da plataforma Hulu. Melhor documentário ou especial de não ficção, Still, a Michael J. Fox Movie, da Apple TV+. O Norba agradece do fundo do coração por você ter prestigiado a postagem e manda um abraço do tamanho de Los Angeles.